Paulo, faça para a gente a oração, a prece inicial, por favor. Ok. Sem custo nenhum, né? Como sempre. Muito obrigada. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto. E, nesse posicionamento, vamos procurar colocar em nossas mentes tudo de bom que certamente esses minutos de reflexão irá nos ofertar. Agradecemos a Jesus por estar sempre nos apoiando, agradecemos aos espíritos amigos por estar nos acompanhando nessa nossa presente jornada, nos dando a oportunidade, nos auxiliando, inspirando, intuindo, para que estejamos sempre no caminho correto, que esse amor imedível que eles nutrem por nós possamos reconhecer através das nossas boas ações, o esforço que devamos fazer para estar exteriorizando o que de bom já carregamos em nós. Pedimos também proteção para todos os nossos entes queridos, onde quer que estejam, todos aqueles que estiverem nos assistindo agora, todos aqueles que virão nos assistir mais à frente, que essa luz imorredora que vem do Cristo, que nos envolve a todos, que ela possa ser uma constante no coração de cada um, trazendo o bom ânimo, a disposição, a boa vontade, o ímpeto de estar sempre melhorando com tudo aquilo que a natureza está sempre a nos proporcionar. Com a prece que o bom Mestre Jesus nos passou, nós pedimos licença para fazê-la no início desta noite de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois sabemos serem vossos o reino, o poder e a glória. Pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos de joelhos, Senhor, sê conosco, hoje e para todos sempre, e assim seja. Seja bem-vinda, Larissa. A Larissa, ela foi através do convite do Job, que a gente ficou muito feliz de estar recebendo aqui no nosso cantinho do Gevan. E como a gente não te conhece, né, só o Job, né, então você se apresenta para a gente, e hoje ela vai falar sobre cristianismo e espiritismo, que é um tema maravilhoso, né, que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, não é isso, Larissa? Sim, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, especialmente ao Job, que foi quem fez esse convite, quem já trocou algumas ideias comigo. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, especialmente para tratar desse tema com base num livro muito importante de um autor que nós admiramos muito, que muito nos inspira, que possivelmente vocês conhecem, que é Leon Denis, que escreveu este livro. Eu até anotei aqui uma informação interessante, porque esse livro é de 1898, a primeira edição na França, muito depois chegou aqui no Brasil, mas a segunda edição francesa foi aproximadamente 10 anos depois, e no próprio prefácio a essa segunda edição, Leon Denis vai acrescentar algumas informações, vai ainda nos trazer mais detalhes dos objetivos dessa obra. Seria impossível que nesse tempo que nós temos aqui, nós falássemos absolutamente todas essas informações. Então, nós escolhemos alguns pontos e, caso alguém ainda não tenha tido a oportunidade de estudar, o nosso desejo é que, passado esses momentos aqui juntos, saiamos todos com mais vontade de ler, de reler, de mergulhar nessa obra. Porque, como foi dito aqui, os espíritas
ainda que para espanto de muitos irmãos de outras religiões, são cristãos. Nós temos também a origem do pensamento espírita, as nossas raízes, como Leon Denis muito bem vai entretecer e explicar nessa obra, no cristianismo, especialmente o cristianismo primitivo, aquele mesmo do primeiro século. Então, o primeiro ponto, eu gostaria já de dizer para vocês que eu pretendo trazer aqui alguns apontamentos, algumas considerações. O Job havia me dito que o estudo de vocês costuma durar 1h30, então meu objetivo é que durante 1 hora, um pouco menos, eu traga algumas informações, alguns pontos que eu separei da obra, e que então em seguida vocês possam também fazer os comentários que desejarem, perguntar ou acrescentar, conforme também vocês queiram. Então, Leon Denis começa essa obra nos dizendo o objetivo que ele teve ao escrever essa obra. E para que a gente entenda esse objetivo de Leon Denis com essa obra, primeiro nós precisamos saber da importância de Leon Denis. Leon Denis, ele vem de uma família com muitas dificuldades financeiras. O pai dele era um grande trabalhador, precisou mudar de cidade, inclusive, muitas vezes, por conta dessas dificuldades financeiras. Leon Denis, desde muito jovem, já trabalhou, inclusive a sua saúde, por muito tempo, foi uma saúde debilitada, inclusive por conta de todos esses esforços, de toda essa dedicação, de uma vida muito árdua. E ele cresceu conhecendo o cristianismo. Nós poderíamos ir ainda lá atrás, porque existem informações notáveis entre os seus biógrafos, sobre a vinculação de Leon Denis em existências anteriores com o cristianismo e com o pensamento puro, com a mensagem mais pura trazida por Jesus, sem ainda as camadas ritualísticas e de todos esses acréscimos e dogmas que foram depois sendo acrescentados, como ele vai discorrer nessa obra. Mas, independente dessas informações que aqui não adentraremos com detalhes, na própria existência, já como Leon Denis, ele vai nascer e crescer numa família que trazia ali os ensinamentos cristãos, que travava contato ali com a Igreja Católica e com seus ensinos, vai também ter alguma leitura e algumas informações iniciais em relação ao protestantismo. E ele vai nos dizer que a vida do Cristo, o seu ensino, sempre foi para ele algo de muita admiração. Mas que, ao mesmo tempo, ele trazia ali alguns questionamentos, algumas dúvidas, porque percebia que o pensamento puro do Cristo, que é a essência da mensagem de amor, de fraternidade, de perdão, parecia não estar mais no plano de frente daquilo que se chamava cristianismo à sua época. Então, esses pontos de conflito, a percepção de que havia um jogo de interesses, de que havia poder, de que havia muita pompa, e de que aquilo parecia destoar com a mensagem evangélica nas suas raízes, vai fazendo com que Leon Denis busque outras leituras. Inclusive, ele que tinha pouco dinheiro, na verdade o dinheiro era realmente muito curto, quando estava ali, já no início da vida adulta, ele vai passar na frente, ele gostava muito de admirar as vitrines das lojas, das livrarias, mesmo quando ele não tinha recursos para comprar aquelas obras, ele ficava ali admirando aqueles livros. E uma determinada vez vai chamar a atenção de Leon Denis um livro chamado O Livro dos Espíritos. E era um livro muito barato, então ele tinha oportunidade de comprar. Adquiriu essa obra e teve uma preocupação, porque a mãe de Leon Denis tinha muito cuidado com tudo aquilo que o seu filho lia. Então ele ficou pensando, um livro chamado O Livro dos Espíritos, possivelmente a minha mãe não vai gostar muito dessa ideia. Então ele vai começar o estudo desse livro, vai se identificar profundamente com tudo que ele vai encontrar ali, como se inclusive ele já trouxesse aqueles pensamentos, como se aquela já fosse a concepção
em relação aos porquês da vida, a verdadeira natureza do ser e tudo mais que se encontra ali desdobrado, mas ele vai ter o cuidado de deixar num lugar meio escondido para que a sua mãe não criasse ali um conflito com essa leitura, até para que ele pudesse saber realmente do que se tratava o livro, sem nenhum tipo de intercorrência. E o interessante é que quando ele resolve conversar com a sua mãe sobre esse livro, sobre a magnitude daquela obra, quantas coisas ali ele havia percebido, que era também já o que ele pensava sobre as coisas, e ainda não havia encontrado nenhum livro que trouxesse de forma tão clara, tão organizada, numa pedagogia perfeita, ele desde já admira com profundidade o responsável pela organização daquela obra, e quando ele vai compartilhar tudo isso com a sua mãe, que era uma grande amiga dele, qual não foi a surpresa de Leon Denis ao perceber que a sua mãe, como acontece em geral com as mães, já havia descoberto há muito tempo o esconderijo, inclusive de vez em quando ia lá, pegava a obra, dava uma lidinha, colocava depois no mesmo lugar, sem que ele nem percebesse que ela estava fazendo isso, e assim os dois, mãe e filho, se tornaram espíritas praticamente ao mesmo tempo. Porque quando ele foi contar, ela disse: meu filho, eu também já sou espírita, porque tudo aquilo que eu li, de forma tão clara, de forma tão objetiva, para mim, é a essência, é a verdade, em relação a tudo quanto existe, ao funcionamento e às leis de Deus. E é assim que Leon Denis começa nessa existência, porque certamente, do ponto de vista espiritual, isso para ele não era uma novidade, já era um espírito experimentado em relação às leis, ao funcionamento dessas leis, às questões existenciais que sempre mobilizaram o pensamento e a filosofia humanas. E então, apesar do pouco acesso aos estudos, de uma vida muito atribulada, de muitas dificuldades materiais, de muito trabalho, Leon Denis vai se apresentar desde cedo com uma capacidade de oratória, de expressão, de escrita. Todos os seus discursos, inicialmente, não eram, inclusive, discursos espíritas, mas ele também esteve vinculado à política e a outras áreas da sua vida também que foram desenvolvendo esse aspecto da oratória e da escrita. Muitas das obras e dos opúsculos que depois ele publicaria já na Seara Espírita, foram discursos realizados por ele, porque tudo aquilo que ele ia falar, como era de costume também aqui no Brasil há um tempo atrás, ele escrevia absolutamente tudo que queria dizer, desenvolvia o raciocínio, para só depois fazer ali uma palestra, uma conferência, com base em tudo aquilo que ele havia escrito, e que mais tarde, inclusive, seria publicado. E nós trouxemos aqui essa introdução e tudo isso porque no início da obra Cristianismo e Espiritismo, ele vai nos dizer que o que mobilizou em sua alma o desejo de escrever uma obra como essa, num cenário, num contexto em que a igreja romana perdia força, em que a ciência avançava, em que as universidades já traziam filósofos negacionistas, que já tiravam Deus do centro das coisas e tinham grandes reservas a qualquer fala de cunho religioso, o que levaria Leon Denis a escrever essa obra não era um desejo de ir contra Jesus ou contra a sua mensagem, contra o cristianismo, mas é com a sensação, inclusive, que nós temos quando estamos lendo a forma muito filosófica e até poética de Leon Denis ao explicar esta obra, é como se ele estivesse, inclusive, remontando a parábola do joio e do trigo. Porque a ideia que Leon Denis nos dá é de que existe ali a mensagem pura, essa mensagem pura que, inclusive, não aparece apenas no cristianismo primitivo, mas em outra obra, chamada Depois da Morte. Ele vai nos falar dessa mesma essência, desse mesmo conteúdo, que apareceu em diferentes épocas da humanidade, em diferentes culturas, e que da mesma forma que acontece com o cristianismo, essa essência, esses ensinos, que serão os mesmos ensinos
os mesmos princípios espíritas, ou seja, revelações acerca das leis de Deus, da real natureza do ser, do seu destino. Essa essência vai, que ele poderia chamar aqui do trigo, conforme a parábola de Jesus, é como se fossem nascendo ervas daninhas, a cisânia, aquilo que começa a sobrepor-se à boa semente, a sobrepor-se à essência, de tal forma que chega uma época em que as pessoas já não reconhecem a boa semente, já não identificam a presença do trigo, já estão absolutamente entregues ao joio, à cisânia, à divisão, àquilo que não é o mais importante. Nas palavras de outros estudiosos, é como se nós pegássemos um fruto, abríssemos mão da polpa do fruto e nos destivéssemos apenas na casca. Apesar de que hoje existem muitas pessoas aptas a nos ensinar que até mesmo a casca dos alimentos podem ser aproveitados. Mas o que Leon Denis busca nos informar nessa obra é que ele não pretende atacar os equívocos ou fazer justiça, que inclusive existiam outras obras que também traziam esse objetivo de falar do cristianismo, mas que estavam mais preocupados em apontar equívocos, em destruir, do que em soerguer aquela essência, em relembrar os ensinos. Então ele precisará apontar nesse caminho entre a boa semente, o trigo que foi trazido por Jesus, e os dias em que ele vivia e escreveu essa obra, e certamente isso se estende até os dias de hoje. Para trazer esse caminho e facilitar a nossa compreensão, ele vai sim precisar apontar alguns equívocos e alguns pontos que levaram a essa derrocada. Mas o objetivo dele não é se deter nisso. O objetivo, o lugar onde ele pretende chegar ao escrever essa obra, é que as pessoas tenham noção de que o que ele chama de novo espiritualismo, ou que nós chamamos hoje de espiritismo, nada mais é do que um retorno à essência. É como se ele fosse fazer, e ele inclusive usa aqui as palavras, uma obra de reconstituição e síntese. Mas para fazer essa obra de reconstituição e síntese, é necessário retirar os escombros, o excesso. É como se nós imaginássemos um desses prédios, dessas construções antigas, e que vão passar por um processo de revitalização, porque foram acrescentadas novas informações, coisas que fogem àquela estrutura inicial. Para fazer esse trabalho de reconstituição a essas origens, primeiro é necessário tirar o excesso, retirar esses escombros, aquilo que não faz parte dessa estrutura inicial, para depois conseguir olhar de frente, reconhecer o que realmente importa, o que é a boa semente. Então é como se Leon Denis fosse nos mostrando esses escombros ao longo do caminho, fosse nos mostrando esses excessos, para ao final da obra nos sinalizar que aquilo que nós recebemos como uma terceira revelação é exatamente aquele Consolador prometido, porque vai retornar às origens. Quando nós, inclusive, estudamos uma obra que a essa época não havia sido publicada, mas que guarda uma noção de complementaridade muito importante com essa, o livro Paulo e Estevão, pelo médium Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, nós vamos perceber naquele cotidiano dos primeiros cristãos exatamente o que Leon Denis está nos apontando aqui nessa obra. A simplicidade, a forma como as coisas aconteciam, ainda sem uma institucionalização das questões, um auxiliando o outro, as dúvidas. Mais tarde, as epístolas paulinas, exatamente com essa necessidade de dirimir dúvidas, de facilitar a comunicação, numa época em que ainda não existia imprensa, em que os pergaminhos se autodestruíam com facilidade, em que a tradição era oral, e as pessoas muitas vezes iam ali mantendo um grupo, as primeiras comunidades cristãs, com base no pouco que elas mesmas
mesmas haviam compreendido. Não havia um apóstolo presente em cada uma das comunidades, e chegou um momento, inclusive, em que esses apóstolos já haviam sido martirizados, com exceção de João Evangelista, que ficará até o final da sua vida, passará ainda pelo momento da prisão, mas não estava ele ali presente com condições de manter a essência. Então, Leon Denis já vai começar a nos apontar que desde o início já haviam desafios, que desde o primeiro século, que ele considera como aproximadamente até o ano 70 depois de Cristo, ele vai considerar um momento em que a coisa, a essência, a boa nova, a ideia do reino de Deus não vinculado a questões materiais ou a questões exteriores, a essência dos sermões de Jesus, da proposta de entrega, de abnegação, quando as pessoas, inclusive, para formar as comunidades, abriam mão nelas, aquelas que tinham condições financeiras, como Zaqueu e como tantos outros, doavam os seus bens para formar aquelas comunidades, para atender aos doentes, sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum desejo de ganhar alguma coisa, de obter fama. Mas, apesar dessa manutenção inicial, do esforço dos primeiros apóstolos, levou aproximadamente quase um século, foi praticamente ao final desse século inicial que começaram os registros escritos. Por muito tempo, a tradição era eminentemente oral. Poucas eram as anotações, poucos eram os pergaminhos, e a quantidade significativa das pessoas que faziam parte daquelas comunidades eram de analfabetos, muitas mulheres, muitos doentes. Poucos eram aqueles realmente letrados. A maioria, em verdade, dos estudiosos e dos letrados foram aqueles judeus que torceram o nariz, que assim como aconteceu inicialmente com Paulo, que ainda era Saulo, não aceitaram Jesus como o Messias que havia sido anunciado pelos profetas. Existiu, então, um e outro mais entendido das letras, que sabia o grego, que era o inglês da época, mas uma parte expressiva do grupo era de pessoas muito simples, com um pensamento simples, e que haviam aceito aquela proposta de contribuir, de entregar a vida àquela causa. Mas daí a conseguir manter a pulcritude, a essência da proposta inicial, vai um grande desafio. Então, Leon Denis vai nos apresentando esses obstáculos, nos falando de que quando começam a surgir essas primeiras anotações, e ele vai apresentar no livro Cristianismo e Espiritismo, com base na pesquisa que ele realizou, especialmente, ele utilizou muitos estudos de protestantes, porque eram aqueles maiores pesquisadores nessa área, e ainda hoje são grandes pesquisadores nessa área, grandes escritores nessa área. A essa época, pensava-se que os primeiros escritos, os primeiros pergaminhos, haviam sido de Marcos. Hoje em dia já se tem uma certa dúvida sobre isso. Emmanuel vai apontar que seria o escrito de Mateus. E existem vários pesquisadores que concordam, que pensam dessa mesma forma, não espíritas, e que vão apontar como sendo realmente os escritos de Mateus. Mas, independente disso, o fato é que levou um tempo para existirem esses escritos. E imaginemos que alguém fez essas anotações. Quando se ia traduzir isso para um outro idioma, para que se tornasse mais acessível, sabemos das dificuldades que existem, especialmente quando se trata de uma época em que a quantidade de palavras, de significados para uma mesma palavra, a própria construção das frases, era tudo muito diferente do que é a nossa realidade hoje. Então, quando alguém, um copista, pegava aquele material para transcrever ou para traduzir, ali já existia alguma perda. À medida que isso passava adiante, à medida que esses pergaminhos envelheciam, e não era assim tão fácil e tão acessível ter pergaminhos, como hoje a gente tem folhas de A4 com tanta facilidade. Então, estamos falando de uma época em que os desafios naturais, contextuais, para que essa mensagem pudesse avançar sem tantas perdas,
já eram gigantescos. E é por isso que chega um momento, para piorar a situação, lá pelo ano 70, que acontece uma diáspora, uma das diásporas. Então, existe uma dispersão desses judeus. Enquanto esses grupos dos primeiros cristãos buscavam divulgar, formar ali as suas pequenas assembleias, pequenas comunidades, atender aos doentes, divulgar a mensagem, existe também um turbilhão de acontecimentos em relação ao Império Romano, em relação aos judeus. Isso faz com que, inicialmente, nos diz Leon Denis, o grupo dos cristãos não tenha uma coesão. Existam essas comunidades que, se não fosse o esforço, inclusive, de Paulo, teriam ficado tão dispersas que talvez o cristianismo não tivesse conseguido chegar aos dias de hoje. Mas o fato é, com todas essas dificuldades e tantas outras que nós aqui não certamente nos passamos ou não relatamos, porque são inúmeros pontos que podem ser levantados, o fato é que vai chegar um momento em que praticamente para cada comunidade de cristãos existente haverá a sua própria interpretação, haverão seus próprios pergaminhos. Começam a surgir evangelhos considerados mais tarde como apócrifos, porque além daqueles já existentes, vão surgindo outros, e assim cada um vai somando ali a sua interpretação, e ali conforme as experiências que se vão passando, vão se retirando algumas coisas, se acrescentando outras, modificando a linguagem, traduzindo. Como se não bastasse tudo isso, e aqui a gente vai avançando mais um pouquinho nesse ponto contextual, Leon Denis vai nos dizer assim: os evangelhos escritos em meio das convulsões que assinalam a agonia do mundo judaico, depois sob a influência das discussões que caracterizam os primeiros tempos do cristianismo, se ressentem das paixões, dos preconceitos da época e da perturbação dos espíritos. Cada grupo de fiéis, cada comunidade tem seus evangelhos, que diferem mais ou menos dos outros. Isso aqui já era uma confusão bastante para a gente entender a confusão que tem hoje. Mas aí tem mais coisa para se somar tudo isso. Porque sabemos que no início os cristãos eram os perseguidos. Inclusive, nós teremos, eu até anotei aqui, porque pelo menos para mim, perceber um pouco o fluxo dos acontecimentos facilita a minha compreensão. Então, eu trouxe aqui uma espécie de linha do tempo resumida para que a gente possa percorrer esse caminho juntos, porque depois Leon Denis vai pular lá para frente e tem um monte de coisa que acontece nesse meio tempo. Nós temos ali um momento inicial, especialmente antes ali do ano 70, dos cristãos sendo perseguidos no início por questões mais locais. Conforme aconteceu também com Jesus, não era o Império Romano que tinha algum interesse na crucificação de Jesus. Se tratou de uma questão interna. Eram os fariseus, escribas, o próprio povo judeu, que não aceitando Jesus como Messias, sente que ele seria uma ameaça política, uma ameaça aos interesses, que poderia ser um revolucionário. E assim vão ali amarrando provas absolutamente descabidas, como acontece também hoje, mas nós sabemos que essas questões existem. Quem dirá na época em que religião e política caminhavam juntas. E então é toda uma trama feita para que Jesus pudesse ser levado a julgamento a Pilatos. Mas observe, não é Roma que estava interessada, que tinha algo contra aquilo que à época eles chamavam inclusive de seita, que ainda não existia nem essa palavra que usamos hoje, cristianismo, cristãos, nada disso. Mas aquele grupo que começava a se reunir, que seguia aquele homem que alguns consideravam profeta, outros consideravam Messias, assim como acontece também com João Batista e com tantos outros que iam sendo considerados ameaças, e então uma trama era feita, como Roma que estava à frente, que exercia o poder e tinha ali
intendentes, administradores, responsáveis locais em cada uma das cidades e das regiões. Então, existia ali um intercâmbio de poder entre os líderes judeus e os administradores de Roma. Então, denúncias eram feitas para que Roma tomasse a frente e então pudesse colocar ali o seu julgamento, a morte, a prisão, o que quer que fosse. Só que a gente vai perceber uma mudança a partir de Nero, porque sabemos daquele grande incêndio em 64 depois de Cristo, e que inclusive ainda hoje os historiadores, alguns afirmam categoricamente que Nero foi o responsável por aquele grande incêndio, por conta da sua loucura, das suas idiosincrasias, da sua perversidade, e que sendo acusado disso, percebendo que já havia ali uma animosidade em relação aos cristãos, no seio do próprio povo judeu, ele então diria que foram os cristãos os responsáveis pelo incêndio para justificar o martírio desse grupo e a perseguição desse grupo. Então, há aí uma mudança, porque se antes eram os fariseus, os escribas, os responsáveis pela lei, pelo cumprimento da lei judaica, que perpetravam essas questões, nós mudamos agora para um imperador de Roma que está tomando a frente, autorizando essa perseguição. Então a coisa já começa a mudar. Outros dirão outras coisas, mas há um consenso um pouco maior em relação a essa parte da história. Depois nós teremos idas e vindas. Já pulando muito tempo, lá para o ano 200 e alguma coisa, Décio e Valeriano vão obrigar os cristãos a fazer sacrifícios aos deuses pagãos. Quem não abjurasse de ser cristão, de seguir o Cristo, e oferecesse esses sacrifícios aos deuses pagãos, seria então imolado, martirizado, preso, crucificado. Logo depois, 10 anos depois, Galiano vai colocar isso abaixo e dizer que isso não era necessário. Já em 303, Diocleciano vai realizar uma perseguição oficial do Império Romano aos cristãos. E por que isso? Porque a quantidade de cristãos a essa época havia se multiplicado com muita velocidade. Por mais que eles fossem perseguidos, por mais que fossem martirizados, havia algo ali que o Império Romano começou a sentir como uma ameaça, porque já haviam mais pessoas. O Império Romano tinha o poder, e aquelas pessoas, mesmo quando presas, mesmo quando martirizadas, pareciam não ter medo. Então vai que eles vão fazer uma revolução, vai que eles vão fazer alguma coisa. Não tem medo de nada. Quem não tem medo de nada, as pessoas sentem medo. Então aquilo começou a soar como uma ameaça, e por isso essa perseguição ostensiva aos cristãos. E aí vem um grande marco que Leon Denis também na sua obra vai apontar. É quando, aproximadamente em 313, entra em cena, ainda não como imperador, mas já com algum poder, Constantino. Aquele mesmo que vai dar nome a Constantinopla, que hoje nós chamamos de Istambul. E é aí que começa a migração paulatina dos cristãos, de perseguidos, gradativamente vai se abrindo o caminho para que os cristãos se transformem em perseguidores. Porque a partir de Constantino, é a partir da influência da mãe de Constantino, que inclusive, e dizem os historiadores, que era cristã, salvo engano o nome dela era até Helena, e então ele primeiro vai ter um sonho de colocar uma cruz para que ele pudesse obter a vitória em uma das batalhas. Ele vai obter essa vitória e inicialmente ele vai começar, digamos assim, a agradar gregos e troianos. Ele não se converte inicialmente como cristão, ele continua fazendo sacrifícios aos deuses pagãos e tudo mais, mas vai agradando aos dois lados. Chega um momento em que ele assume o poder como imperador, já em 324, e aí ele vai realmente comprar a história do cristianismo. Vai querer que o cristianismo não mais seja visto como uma seita, como uma coisa de menor valor,
se tornando cristão, ele vai querer frequentar um culto cristão. E aí a gente já começa a imaginar essas mudanças, porque algo que era feito por pessoas simples, num lugar simples e de forma simples, se agora você tem um imperador, alguém que tem pompa, alguém que tem poder e que é cristão, esse imperador não vai desejar ir para uma coisa simples, num lugar simples, de forma simples. Então, novos comportamentos, rituais, novas coisas começam a surgir, começam já a misturar-se àquela antiga simplicidade. Então, começa a se vislumbrar a construção de uma catedral, de um lugar muito bonito para os cristãos, de um sacerdote que pudesse tomar conta desse lugar. Começa-se a falar num padre, num pai de todos, num papa que pudesse ter também poder. Começam a ser realizados concílios. Em 325, nós vamos ter o concílio de Niceia. E nesses concílios, o que começou a se perceber? Tem muitas informações misturadas. O que é verdade? O que sobreviveu? O que nós vamos apontar para o povo como sendo uma expressão da verdade? Mas olha só, tem umas coisas aqui que não nos favorecem. Tem umas coisas aqui que se fosse assim, a gente desse conversasse aqui, reúne todos os bispos, porque esses concílios era uma reunião, não do povo, era uma reunião dos líderes, dos bispos. Então, ali nesses concílios eram feitos acordos do que ficaria, do que sairia, dos pontos favoráveis. Um desses pontos, decidido inclusive nesse concílio de Niceia, é em relação à natureza do Cristo. Então, até então, não se existia essa questão de que Jesus e Deus são o mesmo ser, têm a mesma natureza. É a partir deste concílio e de outros que vão corroborando com essa ideia que a Igreja Católica vai assumindo essa postura, defendendo isso como um dogma, como uma verdade inquestionável, de que Deus e Jesus são o mesmo ser, de que a natureza de Jesus difere da natureza dos homens, de que a sua natureza é divina, de que ele é um ser à parte. E assim nós encontraremos ainda, em 380, o cristianismo, a partir de Teodósio, sendo considerado a religião oficial do Império Romano. Mais tarde, em 384, São Jerônimo vai receber de Damásio, porque agora já existem os papas, e Damásio é um desses papas, a tarefa de pesquisar todos aqueles materiais espalhados e de fazer o que chamaremos de Vulgata, que seria exatamente essa seleção, redigir uma tradução latina do Antigo e do Novo Testamento. No livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis vai trazer, inclusive, trechos de São Jerônimo respondendo a uma carta desse Papa que fez essa solicitação para ele, e a gente percebe o desespero de São Jerônimo, dizendo que as pessoas se voltariam contra ele, porque era praticamente impossível a tarefa que lhe estava sendo confiada. Como ele seria capaz, no meio de tantas informações, muitas desencontradas, conseguir selecionar ali o que realmente poderia ficar como expressão da verdade? E ele fez realmente um grande esforço para isso, mas foi também muito criticado, e logo vieram outras versões, e sempre atendendo não apenas ao interesse de retornar ao cristianismo primitivo, pelo contrário. O interesse passou a ser político. Como nós poderemos fortalecer ainda mais o império? Como poderemos fortalecer ainda mais o cristianismo, que agora já estava bastante distante do Cristo? E é exatamente por conta de todas essas camadas que foram se sobrepondo à mensagem inicial
que nós teremos vários enviados, dentre eles São Francisco de Assis, tantos outros que vieram como reformistas, com a tentativa de retirar essas camadas, de retirar este véu que parecia obscurecer a essência. Porque, inclusive, chega um momento em que as pessoas já não tinham nem acesso ao que estava ali da mensagem. Imaginemos, as pessoas não podiam ler o que estava ali escrito, não entendiam sequer as missas realizadas em latim, então era, na verdade, um culto à ignorância. Aquilo que alguém interpretou é o que você precisa aceitar, mas você não vai ter sequer a chance de ter o seu próprio pensamento, de intuir daquelas palavras qual o seu pensamento sobre aquilo. Cada dia mais o cristianismo foi se apartando do Cristo. E chega um momento, inclusive, em que Leon Denis diz assim: por nossa parte, a pergunta é: o enfraquecimento da instituição mais poderosa do universo, a Igreja Romana, qual a causa disso? Leon Denis pergunta. E ele mesmo responde: por nossa parte, iremos procurá-la, essa causa, no próprio coração da Igreja. A vida da Igreja era o Espírito de Jesus que a animava. O sopro do Cristo, esse divino sopro de fé, caridade e fraternidade universal, era de fato o motor desse vasto organismo, a peça motriz de suas funções vitais. Ora, há muito tempo o Espírito de Jesus parece ter abandonado a Igreja. Não é mais a chama do Pentecostes que irradia nela e em torno dela. Essa generosa labareda se extingue e nenhum Cristo há que a reacenda. A casa do Senhor se transformou em casa bancária, em casa tribuna. A Igreja tem um reino que é deste mundo e nada mais que deste mundo. E aí, caminhando aqui para a última etapa desse primeiro momento, tem um capítulo que Leon Denis vai chamar de sentido oculto dos evangelhos. Quando ele vai nos falar, eu acho esse um dos capítulos mais bonitos desse livro, porque aqui ele vai colocar uma questão que até hoje muitas pessoas apresentam, especialmente ao se deparar com tantas contradições. Como saber se ali realmente há a verdade, há alguma expressão da verdade? Depois de tantas modificações, de todas essas camadas, como confiar nessa mensagem que nós conseguimos acessar a partir do estudo do Antigo e especialmente do Novo Testamento? Algumas pessoas chegam até a questionar sobre a existência de Jesus, porque parecem haver tantas controvérsias, tantas questões, que as pessoas mais céticas falam: talvez ele nem tenha existido, talvez seja a expressão da imaginação, a tentativa de implantar aquelas ideias, e aí cria-se um personagem que seria esse Jesus para figurar, para simbolizar essas ideias. E eu já havia, inclusive, sido questionada sobre esse tema várias vezes, na época da faculdade especialmente, e depois de ler esse capítulo de Leon Denis, que é um capítulo belíssimo, com muito respeito ao nosso Mestre Jesus, e eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Ele diz assim: se a vida de Jesus não é mais que uma ficção, como pôde ser acolhida por seus contemporâneos, a princípio, e depois por uma longa série de gerações? E ele continua: não foi difícil, nos evangelhos, distinguir as adições dos cristãos judeus, as quais denunciam claramente a sua origem e formam contraste flagrante com as palavras e a doutrina de Jesus. Daí resulta um fato evidente, e é que autores, imbuídos a esse respeito, de ideias supersticiosas e acanhadas, eram incapazes de inventar uma personalidade, uma doutrina, uma vida, uma morte.
como as de Jesus. Nesse mundo judaico sombrio e exclusivista, em que reinavam o ódio e o egoísmo, a doutrina do amor e da fraternidade só podia emanar de uma inteligência sobre-humana. Se as escrituras fossem em seu conjunto apenas um amontoado de alegorias, uma obra de imaginação, a doutrina de Jesus não teria podido manter-se através dos séculos, em meio das correntes opostas que agitaram a sociedade cristã. Construção sem alicerce ter-se-ia desagregado, desmoronado, batida pelo furacão dos tempos. Entretanto, ela ficou de pé e domina os séculos, a despeito das alterações sofridas, a despeito de tudo o que os homens fizeram para desfigurá-la, para submergi-la nas vagas de uma interpretação errônea. Eu acho isso de uma beleza gigantesca. E quando Leon Denis dá continuidade a esse texto, porque aqui nós tivemos apenas algo muito inicial sobre essa obra, ele vai nos conduzindo vagarosamente, retirando esses escombros, mostrando as distorções, aquilo que não estava inicialmente na mensagem e depois, por conta desses interesses que nós citamos, foi sendo modificado, e vai então nos apontando essa essência, o que ele chamará de doutrina secreta. Esses mesmos princípios que também, num artigo da Revista Espírita de Allan Kardec, lá em 1865, quando ele escreve um artigo chamado O que ensina o Espiritismo, e ele vai dizer, Allan Kardec, que muitas pessoas criticavam à época a doutrina espírita por não apresentar nada de novo. E ele vai dizer, realmente, tudo o que nós estamos aqui organizando e apresentando, assessorados por essa pleiade de espíritos, cuja liderança está no espírito de verdade, não é uma novidade, algo que nunca foi apresentado ou revelado. Porque em todas as épocas da humanidade, dirá também Allan Kardec, como repetirá, aprofundando ainda mais Leon Denis, existiu essa doutrina secreta, esses princípios, talvez não todos numa mesma localidade, mas alguns princípios numa cultura, outros princípios em outra cultura, em tempos históricos diferentes, pessoas que jamais se conheceram, e isso não era popular, isso não era discutido, ou a maior parte disso à luz do dia, mas sempre em catacumbas, para grupos de iniciados, para grupos que tinham acesso, inclusive, a esses estudos aprofundados, quando a massa, o povo, permanecia na ignorância ou tinha acesso àquilo a partir de camadas e camadas de superficialidade, de rituais, que escamoteavam a essência daquela mensagem. Mas Allan Kardec dirá, não haveria um mérito em organizar tudo isso que estava disperso, em congregar todos esses princípios, todas essas revelações, de uma forma clara, de uma forma lógica, de uma forma agora acessível ao entendimento de todo aquele que deseja compreender a própria natureza, que deseja compreender os porquês, porque nasci, porque estou aqui, para onde irei, quais as condições que hão de imprimir o meu porvir. Então, a doutrina espírita vai apresentar essa doutrina secreta, que já estava dispersa na história da humanidade, que foi trazida de uma forma ainda mais contundente e acessível, através de ensinos parabólicos, mas também de algumas mensagens diretas, pelo Mestre Jesus, mas que seria esquecida, seria soterrada, e necessitaria ser reavivada a partir dos esforços não apenas dos reencarnados, mas também dos espíritos e da falange de espíritos, que viria de toda parte, fazendo alarido, chamando a atenção do homem para a sua real natureza, para os seus reais propósitos. E é assim que Leon Denis vai culminar essa obra, nos dizendo que a doutrina espírita tem como objetivo essencial
trazer da sombra, trazer dos escombros a doutrina secreta, os ensinos de Jesus, agora à luz do dia, de forma democrática e acessível, para que todos os homens possam conhecer aspectos importantes das leis divinas, do funcionamento dessas leis e de quais as consequências do comportamento humano em relação à sua vida imortal. E finalizando, eu gostaria de deixar um trecho em que Leon Denis vai dizer assim: a futura fé que já emerge dentre as sombras não será nem católica, nem protestante. Será a crença universal das almas, a que reina em todas as sociedades adiantadas do espaço, e mediante a qual cessará o antagonismo que separa a ciência atual da religião, porque com ela a ciência tornar-se-á religiosa e a religião se há de tornar científica. E agora, para que eu possa passar a palavra para vocês, já fazendo votos também de um Feliz Natal a todos, eu separei aqui um poema que eu gosto muito, de Casimiro Cunha, pela mediunidade do Chico, que está no livro Cartas do Evangelho, capítulo 51, chamado Carta de Natal. E Casimiro diz assim: meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste os nus, consolos tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino, de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tiveste recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel. Conchega-te aos pobrezinhos, que são os eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Muito obrigada a todos. Obrigada, Larissa. Eu amo os livros de Leon Denis, eu acho fantástico. Eu não li todo esse livro, Cristianismo e Espiritismo, mas eu sempre recorro a ele quando vou fazer algum estudo, e também depois da morte. Leon Denis, ele tem um estilo parecido com o de Emmanuel, ele não passa a mão na cabeça. Quando ele fala, ele é bastante firme, né? Ele fala com muita propriedade, enfrenta o que ele acredita, ele coloca com muita propriedade, mas não é só uma opinião, né? É um estudo, é baseado num estudo muito profundo que ele fez, e é maravilhoso, né? A gente ter, depois de Kardec, alguém assim, que se dedicou muito
a estudar e fazer essa analogia entre ciência e religião e bater o pé, né? Ser conciso, ficar ali firme nessa nova forma de pensar, né? Aliás, não é forma, né? Essa velha forma de pensar e trazida, né, depois por Kardec, relembrada por Kardec pelos espíritos. E assim, eu achei sensacional, eu agradeço muito a você, vou passar a palavra para quem quiser te fazer uma pergunta, e eu fico muito agradecida porque eu amo história. Então, o Leon Denis, ele traz essa história dos evangelhos, e assim, é muita informação importante para a gente que gosta de ciência e de religião, né? E de filosofia também, né, Larissa? Muito obrigada, viu? Espero que você possa voltar, depois eu vou passar umas datas para o Job, e você possa voltar para trazer mais esse conhecimento para a gente. E parabéns, uma menina tão nova, com tanto conhecimento, tanta informação. Muito obrigada e parabéns para você, viu? A gente fica muito feliz. E aí, gente, pode perguntar para a Larissa, quem quiser alguma observação. Eu queria aproveitar e agradecer a Larissa ter aceitado o convite. Eu conheci a Larissa de uma forma totalmente inusitada. Eu estava lá navegando, sabe, num desses dias que a gente não está fazendo nada, lá pelo Facebook. Aí a Larissa, não sei o que, cliquei ali, né? Palestrante espírita, não sei o que e tal. Eu peguei, mandei uma solicitação. Falei, olha que eu não mando solicitação de amizade para praticamente ninguém, muito menos para quem eu não conheço. Eu mandei e fiquei tão feliz quando ela aceitou, né? E hoje a gente tem aí a oportunidade de estar aí acompanhando as palestras dela, assistindo o Café com Espiritismo, não só ela fala, mas os outros irmãos lá. E eu fiquei assim, muito feliz de você ter aceitado. Eu já tinha ouvido uma palestra sua, você falava, foi a questão do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, e eu tinha terminado de ler esse livro, Cristianismo e Espiritismo, que eu achei maravilhoso, né? E olha que eu tenho consciência que eu não consegui entender muito pouco do que ele coloca, mas mesmo assim eu fiquei maravilhado. Aí eu pensei, pedi que você viesse trazer algumas considerações a respeito desse livro. Eu te agradeço profundamente ter aceitado e a sua palestra. Eu que agradeço, Job. Obrigada. Olha, na verdade, eu acho que você fez uma coisa importante de trazer esse livro aí, porque normalmente os espíritas ficam muito focados assim, na obra de Kardec e Emmanuel, André Luiz. Eu sou suspeito porque eu amo os livros de André Luiz. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei. Mas Leon Denis é maravilhoso. Não sei se as outras pessoas tiveram oportunidade, mas é um convite, né, Larissa, para todo mundo. Quem ainda não leu, leia. Quem já leu, estude, porque é um livro para estudar, para conhecimento mesmo. Ei, Paulo, você já leu, Paulo, o livro? Eu tenho o livro. Eu li parte do livro, porque como eu tenho muitas obras e leio, cada hora eu leio um pedacinho, uma e outra, então acabo não lendo todo o livro. Mas o pouco que eu li, eu fiquei encantado com o Leon Denis. Realmente, assim, é um visionário. Ele tem uma visão bem à frente, né, do nosso tempo, ele realmente conhece a coisa a fundo e vem dar prosseguimento ao espiritismo. Muito bom mesmo. Então, Larissa, fica o convite para você voltar. Nós ficamos muito felizes e eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa jovem no espiritismo, estudando, né, trazendo essas informações para a gente fica até mais consolado em morrer, né, Paulo?
deixando tanta gente boa aí, a gente fica até mais tranquilo, né? Não que a gente faça muita diferença, mas fala, puxa vida, tem muita gente nova aí, trazendo coisas maravilhosas para esse terceiro milênio, né? Muita gente preparando aí esse terceiro milênio. Então, nossa gratidão a você, gratidão a todos vocês, meus amigos, que sempre estão aqui com a gente. Eu vou desejar a vocês um Feliz Natal, mas que esse Natal, que Jesus realmente renasça, que a gente sinta o renascer de Jesus dentro de nós, que a gente possa fazer a diferença no mundo, seja qual for a nossa atitude, né? Levando o Evangelho, mas principalmente praticando. Nós temos a oportunidade na nossa casa de praticar, né, com os nossos assistidos, os trabalhos que a gente faz. E eu sou muito grata a vocês por vocês terem nos ajudado a ajudar todas essas famílias. Hoje nós estamos atendendo, às vezes, 239 famílias, né? Era para ser menos, mas a necessidade, né, do país, como que está acontecendo agora, muita gente necessitada. E sem os voluntários, sem vocês, a gente não conseguiria fazer nada. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada por nos ajudar, né, a ajudar. Ô, Job, então eu vou te convidar para você fazer a prece final, para a gente encerrar essa reunião de hoje, agradecendo muito a Jesus pela oportunidade. Bom, vamos então aí, né, elevar o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus. É uma prece que a gente, de encerramento dessa reunião, a gente pode fazer com uma única palavra: gratidão. Gratidão a tudo e gratidão a todos. Gratidão a Deus, a Caritec, a Leon Denis. Gratidão à nossa palestrante, aos nossos colegas de trabalho, a oportunidade que nos é dada em cada dia de exemplificarmos a atitude de Jesus na prática do bem. Porque em todo dia é oferecida a nós essa oportunidade. E aqui reunidos hoje, né, ouvindo essas reflexões, retornando lá na época de Leon Denis, isso cala muito fundo em nosso coração. Então, o que nós queremos é agradecer sempre, agradecer a Deus esse momento de paz, esses momentos de luz, esses momentos de esclarecimento, que possa nos fortalecer e nos ajudar, né, nos dar força a continuar o nosso trabalho de renovação interior, o nosso trabalho de identificação, de procura e identificação do Cristo que há em cada um de nós. Porque Deus está em nós e nós só encontramos realmente Deus, só entramos em contato profundo com Deus quando mergulhamos em nós e reconhecemos a sua presença em nós. Quando nós reconhecemos a presença de Deus em nós, imediatamente nós reconhecemos a presença de Deus em tudo que há, em toda a natureza, em todos os seres. Esses são momentos de profunda reflexão para todos aqueles que tiveram oportunidade de, em alguns raros momentos, ter essa experiência de plenitude, essa experiência de um contato próximo e íntimo com Deus. E aí então a gente começa a entender por que Jesus dizia que ele e o Pai eram um. Por que Jesus dizia que nós podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais? Porque nós estamos, Deus está em nós e nós estamos em Deus na justa medida de nossa capacidade de exercitar, nossa capacidade de praticar o bem, de nos aproximarmos com Deus.
Que Jesus nos abençoe a todos, né? Agora que estamos chegando aí, a época em que o dia que a gente comemora o nascimento de Jesus, na verdade, Jesus deve renascer em nós todos os dias, em todos os momentos, e Ele está sempre renascendo em todo momento em que nós praticamos o bem. Que sejamos pródigos na prática do bem, que saibamos agradecer a Deus a nossa existência, que saibamos agradecer a Jesus o ensinamento que Ele deixou para nós. Que a paz do Mestre esteja no coração de todos. Que assim seja.